aquela história da inspiração, isso é uma tanga, isso é uma tanga. Nós escrevemos todos os dias, há 400 e tal dias, um episódio de novela. Se estivéssemos à espera de inspiração, íamos no 20. E vai no 400 e tal. Hoje não estou nada inspirado. Não há. Não. Isto é ginásio. Que é ginásio. É treino. É treino. E o que é que a experiência te vai fazendo? É assim. Quando a inspiração não aparece, tens truques. Como é que surge a escrita? No meu caso surge, e vivemos ainda um bocadinho do mesmo mal hoje em dia, que há muito pouca formação na área da escrita. Para quem quer, ou seja, não tens nenhum curso universitário, agora já começas a ter uma outra pós-graduação e tudo mais, para a escrita de argumento. E tudo o que há é muito teórico e muito pouco prático. E eu na altura, no final dos anos 90, eu andava fascinado com a minha formação na faculdade, tinha sido de audiovisuais e tudo mais, mas estava fascinado com a escrita, via muita coisa gira que já se fazia em ficção e queria começar a escrever. E andei, eu e outro colega meu, que é conhece, mas ele enveredou por outra área, pelo stand-up, que é o Rui Sinel de Cortes. Na altura andávamos a ver de curso e não havia nada, tudo o que havia era Londres, Estados Unidos e tudo mais. E o que é que nós fizemos? Havia um conjunto grande de bons profissionais, malta que já escrevia, o Ricardo Araújo Pereira, o João Quadros, nesta área. E o que é que nós fizemos? Fizemos ao contrário. Ou seja, em vez de nos inscrevermos em cursos, que não haviam, decidimos nós criar um género de uma escola de formação, criámos nós os cursos e contratámos essas pessoas para dar os cursos. E ao mesmo tempo também tirávamos os cursos. Porque aquilo acabou por ser porreiro porque ganhávamos dinheiro, fizemos um negócio e tirámos esses cursos também. Eu trabalhei, comecei na publicidade, sim, já escrevi várias coisas de publicidade, escrevi muitos eventos, escrevi inclusivamente coisas para o governo, campanhas para o governo quando era do TGV e quando eles queriam assim coisinhas assim um bocado mais ácidas, do humor à escrita. Há tanta gente, nós no nosso grupo, o Círculo de Amigos, temos sempre um ou dois animadores de sala que dizem, este gajo é melhor que o Ricardo Araújo Pereira, o Herman ao pé deste gajo, muito melhor. E vais a ver e podem servir para muita coisa, mas às vezes para escrever não servem. Eu sei aquilo em que há outros melhores do que eu e sei aquilo em que não há ninguém que faça aquilo também como eu. As pessoas têm o trabalho disposto. Aquilo que eu achava que diferenciava era o tipo de humor. O tipo de humor esse que na altura era um e agora acho que é outro. 90% de tudo o que fiz foi comédia. E eu não tenho cá caganças nenhumas como a malta tem, o meu humor é assim. Eu gosto de humor que chega às pessoas. Eu gosto de humor popular. Popular não é popularucho. Eu gosto de humor popular. Para mim, o gozo que me dá é estar num teatro com 600 pessoas e as 600 pessoas rirem. Não há aquela coisa, como diziam os atores antigos, que é o levar trabalhos para casa. Que é aquelas coisas para ficarem a pensar. E depois, quando chego a casa, sim senhor, ele queria dizer aquilo. Não. Eu nisso sou muito explícito. Eu gosto de fazer humor que chega às pessoas. E a muitas pessoas. O primeiro grande trabalho e que fez toda a diferença e a partir daí a minha carreira disparou, foi uma série chamada Aqui Não Há Quem Viva, para a SIC, uma sitcom, que eu era adaptado de um formato espanhol, que é Aqui Não Há Quem Viva. Há novelas que se fazem de duas formas. Hoje em dia cada vez se faz menos. Que é, tu escreves tudo e acabas o teu trabalho e eles filmam e está feita, ou vais escrevendo à medida que vão filmando. Os dois modelos são... É assim, tu se quiseres menos problemas, escreves tudo, está aqui e vais à tua vida e eles filmam. O bom de ir filmando e de escrevendo ao mesmo tempo e de ver a exibição é que consegues identificar os problemas, consegues construir um personagem que vês na televisão que aquilo não resulta e ainda vais a tempo de safar a coisa. Ou de repente, então nas novelas tem muito aquilo, este vai acabar com quem, aquele vai andar com quem. Por mais que queiras fugir disso, tens sempre isso. Hoje em dia não é preciso audiências, é as redes sociais. Sim. Tu acaba um episódio, vais ao Twitter e nós no primeiro dia, os olhos com que aquele olhou para aquele vai dar a coisa. E tu dizes, não ia, mas se calhar agora vai. Acabas por te influenciar sempre muito para aquilo que lês.
Achas que uma coisa é muito boa a todos? É pá, que não funciona, é uma grande porcaria. Tipo, é porcaria. E muda-se. Então, eles também não iam ficar, calma, também não. Isso tem esse lado bom, mas dá mais dores de cabeça. Beirás tinha uma coisa porreira, que era, porreira tinha um método totalmente diferente de trabalho. Cada episódio era de um autor. Havia uma pessoa que tomava conta da história, que dizia, essa temporada vai ser, ele quer chegar a Presidente da Câmara. Pronto, essa era a história. E encomendava ali meia dúzia de episódios em que se falasse essa história. De resto, eram episódios soltos. Uma coisa que Beirás tinha, os episódios tinham um princípio, meio e fim. Podias ver um de 15 em 15 dias, era uma história nova. E uma coisa que aquilo tinha de engraçado era como pá, tu tinhas episódios dramáticos, tinhas episódios de amor, episódios de comédia, ou seja, cada autor tinha o seu registro e fazia do episódio aquilo que funcionasse. Portanto, à segunda-feira podias ter um episódio com mais emoção, à terça era para rir, à quarta era uma história de amor, à quinta era mais com as criancinhas lá da aldeia, ou seja, tinha uma variedade grande. O difícil daquilo é que cada episódio tinha de ter 3 potes. 3 potes é 3 histórias. A história A era o pote A, que era a história mais importante do episódio, tinhas o pote B, que era outra história intermédia, e tinhas o pote C, que era uma historinha pequenina. Ou seja, e precisavas 3 ideias para cada episódio. Ora, em 700 episódios, já ias em 2100 ideias. Para aqueles personagens. Começava-se muito para o fim a esgotar. Era difícil ainda não ter sido feito. O gajo ter uma... constipou-se, já constipou. Eu e toda a gente. Já era difícil conseguir ideias para os episódios. E depois tens de ter sempre a noção para quem é que estás a trabalhar. E pensa, escrever novela geralmente é para públicos um bocadinho mais velhos. Tens de ter a preocupação. Se pões ali 2 imigrantes a falarem rápido, como meio francês, e quando não percebem nada do que eles estão a dizer, ou seja, tens de ter um bocadinho esse tato. E um conselho grande que eu dou a todos que quiserem, porventura, ir escrevendo e há pouco o Nuno Rocha deu um bom exemplo, do sci-fi, tentem sempre, ou seja, o trabalho vai-vos sempre correr melhor e vai ser melhor quando escreverem sobre coisas que dominam ou que conhecem. Não há nada pior do que eu estar a escrever um filme de sci-fi sozinho, que ele ia ser absurdo, porque eu não percebo nada daquilo. Não é sequer uma área que eu tenha um gosto grande sobre, portanto, não quer dizer que não se faça pesquisas e se consiga tudo, mas para primeiros trabalhos que façam, é muito mais fácil escreverem sobre temas na criação dos personagens, terem referências sobre aquilo que vão escrever para ser uma escrita muito mais segura, conhecedora. Eu uma vez fui chamado à polícia, recebi uma carta daquelas da polícia judiciária para ir, cheio de nervos, fui à polícia judiciária porque alguém tinha sacado rede do meu Wi-Fi e foi comprar umas coisas, aquelas coisas que acontecem e tal. Depois quando estava lá a falar com os senhores, os inspectores da judiciária, ele diz-me o que é que o senhor faz? Eu expliquei o que é que fazia. Novelas e não sei o quê. E diz um deles, vocês deviam ter vergonha. E eu, é que eu não sou capaz de ver aquilo, diz ele. É que está a ver tudo o que vocês escrevem nas novelas quando metem polícias judiciárias, sim, é tudo ao lado. Diz ele, nós não, está tudo mal. Ele diz, vá ter connosco, eles eram do Porto, os dois, vá ter connosco, você anda connosco, 3, 4, é um favor que nos faz a nós, a você e toda a gente. Porque aquilo é embaraçoso o que vocês fazem. Deem só trabalho. E agora tu perguntas assim, e tu tens tempo no dia-a-dia para ir, olha, agora tens de ver uma cena, sou gente, andas um dia, não tens, sabes o que é que acaba por acontecer? Tu vais fazer igual ao que já viste fazer também na ficção. Em vez de ires ver ao sítio, claro, é o que viste num filme, é o que viste numa coisa, se aqueles escreveram é porque deve ser assim. E andas de referência em referência. No pôr do sol aquilo, fui convidado a escrever um conceito que já estava pré-definido. Havia um conceito de brincar com a linguagem das novelas. É o quase fazer uma novela a gozar. O Pôr do Sol está na Netflix, porque é a série que bateu todos os recordes online em plataformas de canais, que ainda continua a bater. Depois tem uma coisa porreira, que é aquele código que ali está naquela série, todos os países, todos têm novelas. É feito num curto espaço de tempo, é um formato pequeno. Essa temporada tem 20 episódios de 25 minutos, portanto, aquilo escreve-se relativamente rápido. E depois é um produto tão diferente e que dá tanto gozo que nem parece trabalho quase. Aquilo é uma diversãozinha, eu tirava um dia por semana para me ir ali divertir um bocadinho, depois voltava para o trabalho, onde me divirto muito, onde nós divertimos imenso. Depois, como passamos o dia praticamente juntos, estamos sempre a falar
onde quer que estejamos, epá, é sempre... Ou seja, aquele universo, já estamos com aquilo há 1 ano e tal, o universo faz parte, daqui a nada temos um jantar, os pais, não sei o quê, a qualquer momento, tipo, pá, olha, se fosse a eu tomei e coisa, portanto, acaba por estar sempre... Já nem parece trabalho, dá muito trabalho, mas já nem parece trabalho. Ou seja, é uma maratona, não é uma prova... Escrever um filme é uma prova de 100 metros. Escrever uma novela é uma maratona, que sabes que vais estar 1 ano, todos os dias, a criar uma história. Eu acho que quando escreves um filme, tens ali 90 minutos em que tens de dar o teu melhor. E tens mais tempo, como quem diz. Ou seja, é tudo muito mais aprimorado, tudo mais detalhado. Se calhar estás com outra atenção às falas, a dissecar as cenas todas, a deixar só o que é realmente fundamental. Eu já fiz filmes com outras pessoas. O Nuno, o filme que fizemos, acho sinceramente que a riqueza do A Mãe é que Sabe, do filme A Mãe é que Sabe, foi realmente desde o primeiro dia, estarmos todos os dias. O Nuno esteve sempre comigo enquanto fazia o argumento, aliás, tem muito de argumento da cabeça do Nuno, e o Nuno ia-me informando da realização, ou seja, houve um trabalho contínuo de equipa. E isto é um tipo de trabalhar de realizadores que eu gosto e que eu acho que as coisas funcionam muito melhor assim. Que é, ele sabe o que é que vai na minha cabeça e ele tentando transmitir o que é que vai na dele também. E esta sinergia resulta. E depois, no humor, mais especificamente, é assim, se as pessoas que estão a fazer, nomeadamente direção e tudo mais, não têm sentido de humor, não têm um chip de humor, por mais que siga, que eu acho que é aquela tanga do um bom ator faz tudo. Epá, não é verdade. Tu podes ser um grande ator e podes não fazer bem humor. O humor são timings, tipo, ou tens ou não tens. E há muita malta que não os tem, sabe tudo sobre representação, mas não tem o timing do humor. O Fim da Inocência. É uma miúda de grandes famílias que estavam nos melhores colégios e que tinha uma vida dupla, ela e os colegas total, e os pais nem sequer desconfiavam. Ou seja, as miúdas drogavam-se, as miúdas faziam tudo e mais alguma coisa, e os pais de grandes famílias, ninguém sabia nada, acham que tinham as filhas perfeitas. Isto era a história do filme. Este filme era para ser realizado pelo Nicolau Breiner, que entretanto faleceu, estava um guião escrito para ele. Depois veio um realizador americano que queria fazer uma coisa totalmente diferente, foi escrito um segundo guião totalmente diferente para ele. E depois aparece o Joaquim Leitão e aí sim, a trabalhar comigo, fizemos este guião. E ele disse, olha, vamos trabalhando por atos. Um filme geralmente tem 3 atos. E sentávamos, ele dizia, acho que neste ato tem de acontecer tal, e paramos aqui. Depois olhamos para trás e fazíamos, que funcionava, ok, vamos para o segundo ato. E foi feito assim. Iam preparando o filme, as gravações foi um processo todo muito rápido, foi um processo muito assertivo. E fez-se uma estrutura relativamente clássica. Mas o filme, por acaso, nesse ano foi o filme mais visto, português mais visto. Chocou um bocado. Eu teatro, eu costumo dizer, e é verdade, é aquilo que mais gosto de escrever. Por vários motivos. O primeiro motivo porque tenho a reação ao meu trabalho imediata. Ou seja, eu geralmente escrevo comédias. Está a comédia escrita, eu vou ao teatro e tenho a reação ao meu trabalho na hora. Ao cinema não tenho, se bem que no cinema também posso ir todos os dias para as salas de cinema ver o que é que as pessoas... Sim, como é que as pessoas reagem. Posso ir ver a novela para o café, e tentar perceber o que é que as pessoas dizem, mas o nosso trabalho é visto no dia a seguir com as audiências, se bem que as audiências também não refletem o valor do teu trabalho. Portanto, tu nunca consegues medir o teu trabalho por ali. No teatro consegues. E tem outra coisa muito boa que eu gosto muito no teatro, e nomeadamente porque de há uns anos para cá também enceno, que é o resultado daquilo que eu pensei é literalmente seguido até ao fim. É o resultado perfeito, ou não, do meu trabalho. O roast é uma coisa que há lá fora, toda a gente sabe. Hoje em dia já sabe o que é o roast e nós quisemos fazer uns roasts cá. Roasts em bom. E o escrever o roast é a melhor parte do roast. Tu ofendes toda a gente, mas uma deles é que dizem uns aos outros. Nos roasts, eu coordenava os textos, e coordenar é o quê? É fazer... Há lá humoristas que escrevem os seus próprios textos. Mas eu tenho de garantir que não há as mesmas piadas. Que o Rocha vai lá e diz uma piada não sei o quê, depois vai lá outro comediante e diz a mesma piada. Não. Aquilo tem de haver... Eu tenho de garantir que não se repete num espetáculo de 2 horas e tal, não se repete a mesma piada. E acontece muito, porque há piadas muito óbvias. O Toy gosta de vinho, toda a gente vai dizer essa piada. Agora depende, a piada é que não pode ser igual.
Todos podem dizer que o Toy gosta de vinho, mas a piada é que não pode ser igual. É um bocado esse trabalho. Depois há os outros convidados que não escrevem, não. E aí é a parte boa. E, pá, eu lembro-me quando convidámos, por exemplo, foi no primeiro roast do Toy, quando convidámos o Melão e escreveu-se os textos para o Melão. E depois o Melão foi lá à casa deste meu amigo e tal, e dissemos, olha pá, isto é o texto que tu vais ter de dizer. E o Melão, coitadinho, pá, é uma joia de pessoa, muito coisa e não sei o quê. Ele disse, ei, eu vou dizer isto? E ia dizer, vais. Epá, é um trabalho que a maior parte do tempo é um trabalho chato, não há como negá-lo. Esta coisa nos Estados Unidos realmente e noutros países, os argumentistas, os próprios argumentistas, se calhar há dezenas deles, se eu vos perguntar, se calhar conhecem um ou dois, ou nenhum. Começa-se agora a criar realmente, muito recentemente, começa-se a criar a coisa do autor, do argumentista e tudo mais. Até aqui, sabes quem é o realizador, quanto muito sabes quem é o produtor, sabes o nome dos atores todos, quem escreveu. Até há muito pouco tempo, as próprias produtoras tratavam o argumentista como um técnico. Há o técnico de som, há o técnico de luz e há o técnico de guião. E o técnico de guião está lá para resolver problemas. Eu conto-vos uma história ou duas giras e o técnico do guião serve para resolver problemas. Hoje em dia isso está a mudar um bocadinho. Já há mais já se começa a reconhecer mais o papel do autor. A primeira grande empresa a primeira e única talvez, consistente, que criou argumentistas era uma coisa chamada Produções Fictícias. Eu trabalhei muitos anos e tudo mais. O Ricardo Araújo Pereira tem uma história muito gira, e na altura éramos colegas. Ele uma vez foi mandado parar para a polícia. A polícia está a preencher os documentos e diz, sua profissão. Ele diz, sou argumentista. Não sabia o que era. Então ele diz, olha, escreve as piadas para o Herman. Depois olhou para o gajo e disse, meu, tenha juízo. Então, mas o Herman não diz as próprias piadas. Ele não conseguia imaginar que alguém escrevia piadas para o Herman. É impossível, pá, ganhe juízo. O Herman precisa de alguém que lhe escreva as piadas. Portanto, a maior parte do tempo é realmente um trabalho das 9 às 5, como qualquer outro. A maior parte do tempo, parte do teu dia, 20% do teu dia é criar, 80% do teu dia é resolver problemas. Aquela história da inspiração, isso é uma tanga. Nós escrevemos todos os dias, há 400 e tal dias, um episódio de novela. Se estivéssemos à espera de inspiração, íamos no 20. E vai no 400 e tal. Hoje não estou nada inspirado. Isto é ginásio, é treino. E o que é que a experiência te vai fazendo? É assim, quando a inspiração não aparece, tens truques. Eu fiz aqui há tempos, também para o Joaquim Leitão, eu fiz um filme sobre Kuduro, passado em Luanda. Olha, eu Kuduro percebo zero, e a Luanda nunca fui. Mas o guião está muito bom. Ou seja, o filme é muito bom. Mas eu tenho a plena noção que tu mandas aquilo lá para o outro lado, eles olham para aquilo e dizem que ninguém fala assim. Mas aí também tenho a consciência que depois é preciso uma pessoa, é preciso depois alguém, sem mexer na estrutura do guião, pôr as falas como realmente eles falam. Eu farto-me de fazer séries para a Fox África, para passar em Luanda, em Moçambique, sitcoms, coisas para rir, e já vou tendo alguma experiência naquilo que eles acham, mas aquilo depois leva um tratamento grande quando chega lá. Na altura, quando tirei os primeiros cursos há 20 e tal anos, havia o Rui Zinck, que na altura era professor de escrita criativa, ele dizia uma coisa fantástica, que era, o escrever, ao contrário de todas as outras, ao contrário de um realizador ou de um cameraman, o escrever, tu para escreveres melhor que aquele gajo, tu não precisas ter um computador melhor. Precisas ter boas ideias. Ao contrário do que acontecia há 20 anos ou há 20 e tal anos, quando eu me meti nisto, hoje em dia as pessoas têm mais formas de mostrar o talento. Há 20 e poucos anos não havia redes sociais, tu não pegavas numa câmara e fazias um conteúdo, portanto tinhas realmente de trabalhar para alguém. Hoje em dia não, há pessoas que estão a surgem nos Facebook, nos Instagrams, malta com piada ou que escreve bem e está lançado para o trabalho. Ou seja, isso mudou nos últimos anos. Mas ainda assim, há muita gente que com certeza ia dizer que escreve melhor do que eu, mas isso não. Não, mas há muita gente que realmente com talento que anda ali, tenta um ano ou dois e desanima e vai fazer outras coisas. Eu recebo muitas mensagens de gente que oferecer-se para trabalhar comigo. É verdade que eu não tenho tempo, não ignoro a maior parte delas, mas
também não consegues, honestamente, não consegues também estar a... Então, mas o que é que... Não, a dar atenção a todas, muito menos quando tens tanto trabalho para fazer e já estás realmente a trabalhar com pessoas, uma equipa que já trabalha há muito tempo contigo e tudo mais, você acabas por não ter tempo para dar atenção a essas pessoas, que eu tenho pena disso. E eu acho que mais valia essas pessoas, em vez de... se calhar é mais fácil aproveitarem as redes sociais para mostrarem trabalho, em vez de automaticamente o pedirem. É muito mais fácil eu, de repente, dar com... Vou dar um exemplo. Quem criou aquela página, por exemplo, do JJ Boss, que é maravilhoso. Pronto, aquela página de gozo ao Jorge Jesus. Foi alguém que se deu ao trabalho de fazer aquilo. Aquilo é maravilhoso. E ninguém sabe quem é que faz aquilo. Ou seja, essa pessoa, em vez de andar a dizer, eu faço muito bem isto, faço muito bem, eu escrever humor sou o maior, deu-se a esse trabalho, tem centenas de milhares de seguidores, e esse gajo, do dia para a noite, quando quiser fazer alguma coisa, já vai fazer. Aproveitaram as redes sociais para, em vez de andarem a pedir trabalho, mostrar o trabalho deles. Obrigado por terem vindo.